Os, meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre a série Cobra Kai. Há alguns anos, essa série explodiu no YouTube. Foi um sucesso assim, absurdo, astronômico. Tanto que o Netflix comprou os direitos da série e passou a produzir as próximas temporadas. O que é exatamente essa série Cobra Kai que chegou e virou uma febre, né? E muitos adolescentes querendo entrar no karatê por causa dessa série. O que é exatamente essa série e o que eu vejo de bom ou ruim nela? Bom, primeiro, resumidamente, essa série é totalmente baseada no primeiro filme, no Karate Kid 1. Aqui no Brasil foi Karate Kid, A Hora da Verdade, que é um filme que conta a história do Daniel LaRusso, que era um menino magro, franzino, meio sem jeito, que ele acaba sofrendo nas mãos de uma galera aí, liderada pelo Johnny, que era um moleque oposto a ele, era um moleque bonitão, forte, malandro, tinha jeito com as meninas e tal, e era faixa preta de karatê. E o Daniel San, coitado, acaba apanhando bastante dele, até que ele encontra um mentor, o Mestre Miyagi, que treina ele na arte do karatê e no final do filme leva ele para o campeonato, onde ele é o grande campeão ali do torneio infanto-juvenil da região dele. Esse é o filme Karate Kid. O que aconteceu? Esses atores se encontraram em uma série chamada How I Met Your Mother. É uma série de comédia, e nessa série um dos personagens ele era muito fã do Karate Kid, mas ele era fã do Johnny. Ele achava que o Johnny era o verdadeiro Karate Kid, que o Johnny era injustiçado. E aí ele aparece na série. O ator, né, William Zabka, o ator que fez o Johnny, faz o Johnny até hoje, ele apareceu na série. E ali brotou a ideia deles fazerem uma série como se fosse a continuação do Karate Kid 1, do que teria acontecido décadas depois com aqueles mesmos personagens. Então é muito legal de ver a história sob o olhar do Johnny, sob o olhar do que seria o vilão do filme. E ele começa a falar certas coisas que a gente para e pensa, pô, é verdade. Né? Quando ele reencontra o Daniel, sei lá, décadas depois ele reencontra o Daniel está super bem sucedido, dono de uma revendedora de carros e rico, e o Johnny, né, tá beirando aí o alcoolismo, um cara totalmente fracassado. E quando eles se reencontram, o Johnny fala para ele fala pro Johnny, você me bateu. Aí o Johnny fala, mas você me bateu primeiro. E é verdade, na série o Daniel agride primeiro o Johnny depois revida. Só que o Johnny sabe lutar, o Daniel não sabe. Ele agride e faz guarda ainda por cima. Só que a gente no filme, a gente não se liga nisso. Que quem agrediu primeiro foi o Daniel. E o Johnny ainda fala, você roubou minha namorada. Ela era minha namorada e você deu em cima dela. E é verdade também. A mocinha do filme, ela era a namorada do Johnny. E o Daniel chega furando o olho dele, roubando a namorada dele. Então acho que é por isso que fez tanto sucesso, porque essa geração de fãs, que eu me incluo até, né, que viram o filme quando eram crianças, adolescentes, a gente viu agora sob um outro olhar. Então a série foi um sucesso assim estrondoso. Eu acredito que muito por causa disso, por mostrar um olhar diferente e a gente também se questionar, caramba, que interessante, é verdade, ele não era tão mal assim e tal. E a gente fica com pena dele, enchendo a cara, fora de forma. E aí então ele tem uma briga para ajudar um menino que está sofrendo bullying, ele tem uma briga, e é até engraçado que ele dá um chute de karatê, ele sente a perna. Então também as pessoas mais velhas, como eu, a gente acaba se identificando, porque tudo vai ficando mais difícil, né? É muito legal essa primeira temporada, é muito bacana. E o que eu acho das lutas e do karatê mostrado na série? Hoje em dia a história já não é mais tão legal assim, é legal também, eu acho que vale a pena ver. Lá em casa, eu, minha esposa, meus filhos, todo mundo vê o Cobra Kai, acho muito maneiro. Mas não é tão legal quanto a primeira temporada, que foi essa história mais profunda que eu contei aqui, né? Do que aconteceu com eles depois, como é que uma derrota no campeonato pode de repente jogar, que foi o que aconteceu com o Johnny, jogou ele num caminho ruim da vida dele aí, tudo porque ele ficou carregando aquela cruz daquele campeonato, daquela derrota. E ele também teve um sensei muito ruim, né, que ensinava ele a ser mal e tal, e isso tudo esculha um pouco a cabeça dele, né, isso no filme ainda eu tô falando, né, e ele era no filme também, ele era um rapaz que era muito abandonado pelo pai, o pai era muito rico,
e abandonava ele. Então ele tinha no sensei a figura paterna. E aí é interessante a gente ver como é que realmente muitas vezes o sensei, ele preenche ali uma lacuna, né? Entra com uma figura paterna, uma figura de irmão mais velho, ou de amigo, e que a responsabilidade do sensei, né? É interessante você ver esse filme, como é que o mestre Miyagi forma uma pessoa que acaba fazendo sucesso por ser um bom sensei, e como é que o Chris, ele forma pessoas que não vão para frente, pelo contrário, ele acaba com a vida do Johnny porque ele é um mau sensei. Então isso é muito legal. Agora o que eu acho do karatê apresentado ali? Primeiro, em relação aos katais. O que eu vejo na série, os katais, é uma mistura de alguns katais do Shotokan. Eles pegam alguns movimentos do Shotokan, misturam com outros movimentos. Às vezes eles misturam 2 ou 3 katais e mostram um como se fosse um kata só. Eu não sei, mas eu acho que também tem elementos de outros estilos ali. Eu vejo muito do Shotokan, muitos movimentos assim do Shotokan, eles estão fazendo katais que existem. Pegam elementos dos Heian, principalmente. Então, uma coisa fictícia, que não tem problema nenhum, a gente tem que entender que não é uma série feita para karatecas. É uma série feita para todo mundo, para o público leigo. Então, não tem problema eles fazerem essa mistureba aí de katais. A parte de luta, eu confesso que eu gosto, eu acho maneiro, eles tocam na guarda, eles têm uns golpes que às vezes misturam um pouquinho, parece que taekwondo, alguns golpes que parecem até às vezes capoeira, né? Uns movimentos assim mais acrobáticos, com pulos. Eu acho legal pra caramba, acho que a parte de luta, como eu falei, tem a guarda, eu acho muito legal isso, puxa bem para uma luta mais atual, digamos assim, mais real até. É óbvio que a coreografia é super exagerada, mas, de novo, a gente está vendo uma coisa que é para agradar o público leigo. O público leigo, ele não quer ver só o golpe seco de ai, não, ele quer ver coisas espetaculares, defesas, briga, cai um para um lado, cai para o outro, rola, levanta, apanha pra caramba no sangue. Isso tudo faz parte ali digamos assim, do jogo da série, né? Do jogo de Hollywood, assim, dessas séries. Mas eu acho legais as lutas, inclusive as coreografias eu acho legais. E outra coisa muito interessante da gente perceber na série é que ela faz uma dicotomia, quer dizer, ela divide bem, e separa completamente 2 tipos de visão de karatê que, na minha opinião, devem andar juntas. Quais são essas visões? Mas às vezes na vida real tem isso sim, viu, gente? Tem professor que segue só para um lado, tem professor que segue só para o outro. O que é essa divisão que eles fazem, essa dicotomia? Eles pegam a parte filosófica e totalmente ligada ao Budô, as filosofias, e jogam para um lado. Essa seria a parte do mestre Miyagi, do Daniel San. Então é a parte de que o karatê não tem ataque, só tem defesa. É a parte que você nunca deve usar o karatê para coisas ruins. É a parte quase religiosa do karatê, onde você considera aquelas técnicas até coisas sagradas. O mestre Miyagi até fala isso, que passam de geração em geração, de uma família para outra. Muito treino de kata, que às vezes tem movimentos ali que você não entende para que você está fazendo. Então essa seria a parte do Daniel San e do Miyagi. A parte do Johnny seria a parte do karatê mais pesada, aquele karatê mais de luta mesmo, de confronto, não, eu quero testar meu karatê, eu quero ir pro campeonato, eu não vou ter pena não tem misericórdia, eu vou bater no meu adversário, eu quero ganhar. E essa parte, ela também é importante dentro do karatê, as duas são. O karatê, na minha visão, ele é uma arte fantástica exatamente por conseguir juntar essas duas coisas. Eu, como professor, por exemplo, eu tendo um pouco mais para esse lado do Johnny aí, do Cobra Kai, né, da Academia Cobra Kai, porque eu gosto muito do confronto. Então, os meus alunos todos treinam. Já falei isso 1 bilhão de vezes. Chute na perna, bloqueios que não são do karatê, que eu incorporei, soco com guarda. Eu gosto muito dessa parte. Quando eu levo um aluno meu para competir, ou quando eu vou ser treinador, seja de seleção brasileira, carioca, eu falo isso. Olha, não é para machucar o adversário de propósito, mas é para querer ganhar. Ali não é para você fazer amizade, é para você ser implacável, realmente entrar e ganhar. Então essa seria a parte mais aqui do Cobra Kai. Por outro lado, eu mantenho muito viva também a parte da filosofia. Não só a parte dos katais, né, que eu considero katais até movimentos muito violentos de defesa pessoal, mas também a parte do Budô, do respeito acima de tudo.
Por exemplo, isso é uma coisa que eu falo tanto para os meus alunos quanto para quem eu estou de técnico. Respeita o árbitro. Fica quieto. Se o árbitro falar, você vira no máximo nada. Respeita o adversário. Não comemora. Ganhou, a equipe ganhou, já fala logo, perfila. Não vai ficar comemorando. Vamos respeitar. Essa é a parte do Sr. Miyagi, a parte do Budô. Então é legal na série a gente ver como é que eles dividem. E aí fica até mais fácil, até pra gente que é karateca, entender as duas vertentes. Pô, olha lá, como é que se a gente de repente treinar só a parte do Budô, meio filosófica, o karatê pode ficar fraco. E como se a gente treinar só a parte da luta, do confronto, não cumprimenta, não bate a mão, bora, vamos lá. Como é que ali a marcialidade da coisa, a arte se perde. Você pode até ser um bom lutador, um bom brigador, mas você não vai ser um bom karateca, no sentido amplo da coisa. Então é muito interessante a gente ver que eles fazem aquilo, a gente olha, e agora a série está tentando juntar, porque botou o Daniel San e o Johnny dando aula para o mesmo grupo. Eles seriam então, na verdade, as duas metades de um sensei perfeito, digamos assim. Um professor de karatê bom, ele tem que ter essas duas partes, o Daniel San e o Johnny. E agora a série está fazendo isso, está tentando juntar os dois em um só. Então é isso, fica aqui minha opinião. Eu já queria ter feito esse vídeo há mais tempo. Acabei de assistir a última temporada agora. Para quem nunca viu, quem acha que deve ser sem graça, assiste, principalmente a primeira temporada. É bem interessante, é bem legal.